Ah, a escrita da língua de sinais é um sistema de escrita internacional criado em 1974 pela norte-americana Very Sutton, que é inclusive a pessoa que fez o prefácio do nosso livro Escrita de Sinais e Mistérios. Aqui, por exemplo, aqui, ó, desse lado de cá, está escrito o meu sinal. Tem como você escrever pelo computador. O meu sinal é assim. Vou colocar lado a lado aqui, ó, para você ver. E aqui o sinal da Raquel, que é feito dessa forma aqui. Então, a escrita da língua de sinais, ela mostra, inclusive o livro Escrita de Sinais e Mistérios tem um sinal também, para quem não sabe. O sinal dele é feito assim, ó. E tanto você consegue escrever assim no computador, como você consegue escrever à mão aqui, ó. Então, tá uma folha em branco aqui, né? Mostrar que eu estou fazendo aqui realmente na hora. E aqui eu escrevo rapidinho o meu sinal. Então, existe ela para você escrever no papel e existe ela para você escrever no computador, lado a lado aqui. Obviamente, no papel é rápido, né? No papel eu não preciso fazer ela redondinha assim, senão eu vou ter que pegar a moeda de R$1 lá e fazer. Não faz sentido, né? Cá entre nós. Embora tenha algumas pessoas que insistem com os alunos deles para escrever assim, não faz sentido, né? E a escrita da língua de sinais, ela chegou no Brasil em 1996. Para quem está chegando agora e nunca nem ouviu falar da escrita da língua de sinais, para você ver como que ela ficou escondida em nosso país. Onde ela foi usada nessa época, né? Em universidades, a Universidade Católica de Pelotas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e outras universidades da área, escolas de surdos, como a Escola de Surdos Concórdia, a Escola de Surdos Frei Pacífico também, em outras épocas, provavelmente agora também utilizam. E ela foi se expandindo muito para esse meio educacional, né? Para escolas de crianças surdas e também no meio educacional ainda, com os avanços que ela foi tendo, ela foi se expandindo de tal forma que ela foi incorporada como disciplina do curso de Letras Libras da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso foi em 2006. E também ela foi sendo incorporada em outros cursos de Letras Libras, faculdades, pós-graduações de todo o Brasil, inclusive questões de concurso público. E o nosso livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele se tornou referência para essas universidades, para as escolas, para professores surdos, escolas, cursos de Libras, pós-graduações, até o nosso nome já foi literalmente questão de concurso público. Então, esse crescimento que a escrita da língua de sinais teve no nosso país, ele foi assim, ascendente. E no momento desse desenvolvimento, uma coisa que chamou muita atenção de toda a comunidade científica do Brasil que trabalhava já com a língua de sinais, pesquisadores de língua de sinais, quanto dos falantes, sinalizantes da língua brasileira de sinais, foi que desde 2001 essa escrita foi utilizada também no Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue, do doutor professor Fernando Capovilla, Valquíria Rafael, doutora Valquíria Rafael e tantos outros pesquisadores. E isso foi um marco muito grande, porque assim a escrita da língua de sinais chegou a praticamente a maioria das escolas públicas do nosso país também. A grande questão é que a forma como geralmente esses materiais ensinavam a escrita da língua de sinais era meio engessado, por assim dizer, uma linguagem muito formal, muito técnica, o que tornava difícil das pessoas realmente aprenderem. E foi por isso que eu estava buscando mais a escrita da língua de sinais, né? Eu queria aprender mais, já tinha percebido que eu não ficaria mais refém daqueles desenhos que tem os bonequinhos lá fazendo sinais nas apostilas de Libras, nos livros, aquelas fotos que geralmente tem. Então, ela surgiu dessa forma. E então, quando você vê esses desenhos, né, com os bonequinhos lá, o bonequinho, quem já viu essas apostilas, esses livros assim, já viu esses bonequinhos que eu estou falando, né? Ou mesmo as fotos, quando tem um ser humano lá que tira a foto e coloca lá no livro, você percebe que você não consegue entender direito como que faz o sinal, você não consegue captar a essência do movimento do sinal, da expressão facial dele. E com a escrita da língua de sinais, você consegue fazer tudo isso com uma clareza incrível, incrível. Para você ter uma ideia aqui, por exemplo, vou mostrar aqui um sinal.
Deixa até marcado isso aqui. Se surgir assunto, eu mostro esse sinal de exemplo aqui, que ele é muito legal. Aqui, ó. Esse sinal aqui é um sinal muito interessante na Libras. E esse daqui, ó, em específico, tá vendo? Ele é feito com essa configuração de mão que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? E dá até para ver que é muito parecido o formato da mão, né? É esse sinal aqui, ó. Então você percebe que aqui está escrito não só a mão que faz o sinal, aqui, ó, tô mostrando essa parte aqui, ó. Mas também está escrito a expressão facial, a posição que a cabeça fica, a boca, tá vendo? Então, a escrita da língua de sinais, ela traz uma clareza e uma visão da Libras com uma profundidade incrível, incrível. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Olha que interessante isso.
Porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias, mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal, uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.